Bom dia, bom dia, bem-vindo ao Café com o Pastor. Bem-vindo a mais uma manhã em que podemos orar juntos. E nessa semana estamos orando sobre dois temas tão importantes. Focado em dois eventos muito importantes que teremos nos próximos dias. O primeiro dos eventos é a eleição, próximo domingo, eleição no Brasil. Segundo evento é eleição aqui no segunda parte do primeiro evento, eleição aqui no Quebec, no dia 3, na segunda-feira, eleição no Quebec, mas também no dia 14, 15, 16, nós teremos um encontro de adolescentes na igreja. Esses dois eventos, a eleição e o encontro de adolescentes, são o motivo de nossa oração nessa semana. Os dois têm um reflexo e uma influência para toda a nossa vida, porque a eleição vai definir próximos líderes para as nossas nações e que pode trazer bênção para muitos anos na vida da nação e pode fazer um estrago grande na vida da nação para muito tempo. O segundo motivo, nossos adolescentes podem nos dar muito prazer e alegria e agradecer e adorar a Deus durante toda a sua vida, sendo líderes para a igreja, sendo líderes para a nação, ou podem ser pessoas que tornam-se dependentes de nós, dependentes de algumas adições que o mundo oferece, sem iniciativa, sem esperança, sem expectativa de futuro, sem ferramenta. Então eu estou lembrando de outras exemplos de adolescentes que influenciaram a política no tempo bíblico. Falamos sobre José, como que aquele menino, a maneira como sonhava, a maneira como ouvia a Deus, Deus usou para mudar a história durante muitos e muitos anos. A influência da vida de José beneficiou a vida de toda a sua família, de toda uma nação, de todo mundo. Todo mundo se beneficiou da influência anos e anos depois que aquele menino morreu. Hoje eu quero me lembrar de Samuel. Samuel foi um menino que também teve um envolvimento político ao longo da sua vida, né? Foi aquela pessoa que desde menino teve uma postura que agradou a Deus, tem um olhar para a mãe e para o pai dele que tem algo para nos ensinar, e aí nós vamos ver que, como consequência, aquele menino foi uma bênção. No capítulo 7 do livro que leva o seu nome, de 1 Samuel, tem uma história fantástica. Eu quero ler 2 versículos apenas. Um texto que fala do perfil de Samuel, que era um homem de oração, e outro texto que fala de resultados dessa vida de oração, entre dezenas de textos que eu pude ter escolhido, escolhi esse. 1 Samuel 7,5 diz assim: Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram: temos pecado contra ti, Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Muda o lugar dele na relação com a igreja, com a nação, porque ele era sacerdote, cresceu no templo, agora ele é juiz. Versículo no mesmo texto vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. E ali os filisteus foram dominados pelo medo e foi uma grande vitória para a nação aquele dia. Então eu quero que a gente pense um pouco sobre Samuel. Samuel foi um menino que o nome já define quem era a vida dele. Foi pedido a Deus. Samuel significa isso, pedido a Deus. E Samuel é fruto de uma vida de oração de uma mulher que desejava ser mãe. Ela era muito, muito, muito provocada por uma outra esposa que tinha filhos e ela não. Mas ao contrário de Raquel, na minha percepção, queridos, ao contrário de Raquel, Ana não queria um filho na relação, na
briga com Penina. Não, Ana queria um filho para a glória de Deus. Eu queria começar te orientando sobre isso. Que o seu filho seja para a glória de Deus e, em tempo algum, para competir, que seja na escola, que seja no esporte, que seja entre família, entre os primos. Porque o meu filho... Não, seu filho seja para a glória de Deus. E como Ana pediu um filho para a glória de Deus, Ana entregou aos cuidados do Senhor. Ana foi uma mulher que tem uma atitude assim inigualável. Inigualável. Ana é um tipo para Maria lá na frente, uma mulher que tem uma entrega de verdade, sabe? E mesmo que aquela mulher entregue Samuel, que ele era um levita, eles eram levitas, entregue Samuel para o templo, porque era responsabilidade, direito, era assim que devia ser com todo primogênito dos levitas. Ela continuou cuidando dele em oração e em supervisão. Interessante isso. Ela cuidava dele. Ele estava no templo. Agora, como é que era o mundo de Samuel? Um mundo corrompido. Desde o templo, desde o tabernáculo. O templo era o tabernáculo de lona, né, no deserto, durante o tempo do deserto e até ali. Desde o templo, desde o tabernáculo, até as casas, a corrupção já havia tomado conta do povo de Israel. Ele vivia num mundo parecido com o nosso. Vivia num mundo que a solução era orar. E Samuel era um homem de oração. Quando ele estava terminando sua carreira e o rei Saul já estava no poder, Samuel, ora por nós. Ele disse, longe de mim deixar de orar por vocês. Orarei por vocês todo o tempo. Então, o diferencial na vida de Samuel era a oração. A oração que sua mãe fazia quando ele era menino, que ele aprendeu com seus pais quando era criança. Oração que ele aprendeu depois que ele conheceu o Senhor o chamou dizendo, Samuel, Samuel, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E quando ele aprende a ouvir a voz do Senhor e reagir à voz do Senhor e, mais do que isso, a obedecer à voz do Senhor, ele foi crescendo ali naquele lugar e se tornando uma referência. Então aquele menino aprendeu com a mãe sua vida de oração. Aquele menino aprendeu a vida de oração. Aquele menino aprendeu a vida de obediência. E aquele menino, ele aprendeu a discernir entre o bem e o mal de tal maneira que ele via o mal, mesmo no tabernáculo. Ele disse, não serve para mim, não quero viver assim. Eu quero viver segundo o meu nome, para a glória de Deus. Eu quero orar por você e por mim para que nossos meninos cresçam como Samuel. E Samuel foi crescendo ali e ele foi se tornando a grande tendência daquela nação, pensando em liderança, pensando em direção política e social. Samuel foi se metendo, sabe, também nas questões políticas e sociais da nação. E Samuel foi assumindo a liderança até o texto que nós lemos, em que ele se constitui juiz a partir dali. Então, ele não era juiz, não nasceu juiz. Ele assumiu esse lugar com a sua vida de oração, com a sua vida de exemplo. Ele foi crescendo e ele foi se fortalecendo, encontrando um lugar ali naquela cidade. Às vezes nós queremos adiar. E adiamos muito responsabilidades sobre nossos filhos. E isso não está certo. Samuel teve responsabilidades muito cedo. Henrique está pedindo oração pelo seu filho. E nós vamos orar pelo seu filho, Henrique Silva Batista, meu querido. Muita gente tem passado momentos difíceis com filhos, hoje em dia, adolescentes. Então eu quero orar pelo nosso acampamento, pelos nossos filhos. Nossos filhos vão votar no domingo. Muitos adolescentes já estão votando. 17, 18, 19 anos já estão votando, mas ainda são adolescentes. No nosso conceito, no conceito bíblico, no conceito de Ana, de Elcana, no conceito do tempo bíblico, era com 7 anos que Samuel estava ouvindo a Deus. Com 17, 18 anos, Samuel já era alguém que fazia uma diferença em toda a história daquela nação. Porque ele
ele cresceu ali na presença do Senhor com responsabilidade diante de Deus, aprendendo de Deus, lendo o que tinha para ler, vendo o ensino constante que ele fazia, verbal, cuidadoso, mesmo que os filhos dele, outros adultos em volta, não tivessem aprendido a amar a Deus, Samuel aprendeu. Eu quero orar para que o seu filho aprenda a amar a Deus e que a nossa nação tenha boa liderança e que o Quebec tenha boa liderança, porque a liderança de Samuel é uma liderança baseada, focada na oração. Que seja assim na sua vida, na minha vida, que nossos jovens cresçam aprendendo a orar, aprendendo conosco a orar e a buscar em Deus solução para a vida da nação. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos pelo exemplo que temos na vida de Samuel, que resposta à oração não foi depois tomado do seu destino, que era te adorar. Muitas vezes nossos filhos são resposta a nossas orações, mas depois nós os tomamos do destino deles. E eu sei que o destino deles é adorar o Senhor, é servir o Senhor. Nos perdoa por isso, nos ensina a orar mais e mais para nossos filhos, a pagar por eles o preço que Ana pagou, Senhor, antes, durante e depois de entregá-lo a Ti, de saber que viveria para a glória do Seu nome e saber que o Senhor cuidaria dele sempre, sempre e sempre. Abençoa-nos, Senhor, como pais, abençoa cada adolescente, nosso acampamento de adolescente. Mas, Senhor, oramos para aqueles que estão vivendo em crise hoje. Oramos profetizando o acampamento e o futuro dos jovens. Mas os que estão em crise hoje, como o Henrique, pede ajuda, pede oração pelo seu filho e tantos outros pais que estão em dificuldade com seus filhos, nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Transforma, liberta, abençoa. E queremos, como Samuel, colocar uma pedra nesse dia como uma referência, Senhor, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Responde, abençoa cada família em crise, transformando nossas vidas, a começar em nós os pais. Dá-nos ouvido de oração e transforma nossos filhos para que sejam homens de oração, usados pelo Senhor por toda a sua geração. Oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe e abençoe o seu filho e abençoe a eleição no Brasil no domingo, a eleição no Quebec na segunda, e nossos filhos sejam resposta às nossas orações e à oração que a geração deles tem feito, como foi Samuel. Lembra que você é luz, onde você passa.